Ok, então, bom dia, boa tarde, boa noite. No último vídeo a gente estudou comprimento de arco e a gente viu como que deu para montar uma integral que permite calcular o comprimento do gráfico de uma função. E aqui eu quero usar a integral para resolver outro problema, que é calcular o volume de alguns sólidos. Então aqui é um problema mais tridimensional e que faz com que os meus desenhos podem ter alguns defeitos, mas eu deixo vocês acompanharem na apostila. Então, a ideia vai ser basicamente a mesma que a gente desenvolveu para introduzir a integral. E o problema podia ser motivado da seguinte maneira: suponha que se tenha um sólido. Então aqui é realmente um objeto, um espaço, ok? E pergunta clássica, normal, né, é como calcular o volume desse objeto. Então, é claro que o que eu gostaria de fazer, já que eu estou acostumado agora com integrais, é reduzir o problema a volumes elementares. Então, já que eu sei calcular o volume de um paralelepípedo, tá, que é obtido multiplicando as três dimensões, eu vou querer decompor um volume em regiões mais simples. Então, por exemplo, eu podia começar a fatiar o meu volume e encher ele de retângulos, de paralelepípedos ou de cubos, tanto faz, okay? Até eu obter um número grande o suficiente para finalmente aproximar o volume do sólido inicial por uma soma, talvez grande, de volumes de sólidos elementares que são paralelepípedos. Okay? Então, essa vai ser a ideia. Mas, de modo geral, isso aqui vai ser complicado se eu não me restringir a uma classe um pouco menor de sólidos. Então, os sólidos de revolução que a gente vai considerar vão ser sólidos de um tipo particular, vão ser produzidos da seguinte maneira: um sólido de revolução é definido por duas coisas. Precisa primeiro de um eixo, então eu vou fixar um eixo. Que vou desenhar aqui vertical, mas tem um eixo. Ok? E de uma região. Então, vamos colocar, sei lá, a região R. Ok? E o que a gente faz é gira essa região em torno do eixo. Então, o que eu estou fazendo aqui é um desenho em três dimensões. Então, tem que pensar, talvez, esse eixo podia ser o eixo Z, em três dimensões. E essa região, tem que pensar, ela está num plano, uma região planar, que é contida num plano que contém o eixo de rotação. Okay? E se a gente fizer deixar essa região rodar em torno do eixo, então cada ponto dessa região vai girar um círculo. E se eu representar o círculo obtido para cada ponto, dá para imaginar o que a gente obtém. A gente obtém um sólido de revolução. Ok? Então, o sólido S, vou usar a letra S para denotar esses
esses sólidos. E é um tipo de sólido muito particular, vou dar vários exemplos agora, mas acontece que para esses sólidos a gente vai desenvolver um método que permite, em princípio, calcular o volume via uma integral. Então, vamos ver exemplos de sólidos de revolução. Depois eu passo a estudar sólidos obtidos a partir do gráfico de uma função. Então, primeiro tem o mais elementar, que é de, se eu pegar um eixo assim, e se a minha região for desse tipo, então o que eu obtenho ao girar um retângulo em torno de uma reta, quando esse retângulo está apoiado na reta, eu obtenho um cilindro. Tá? Então isso aqui é um cilindro. Então um cilindro é obtido girando um retângulo em torno de uma reta, quando esse retângulo é adjacente aqui à reta. Ok? Então, o que acontece se eu pegar agora o mesmo retângulo, mas se eu mudar um pouco a sua posição relativa ao eixo, o que eu obtenho? Então, suponha que eu afasto um pouco o retângulo da reta, do eixo de rotação, e que eu deixo esse retângulo girar. O que eu obtenho? Eu obtenho uma coisa que se chama uma casca. Ok? Porque o lado exterior do retângulo descreve um cilindro que eu podia chamar de externo, e o lado interior do retângulo gera também um cilindro. Então, o objeto composto, que é na verdade a diferença do cilindro exterior para o cilindro interior, a gente vai chamar isso de uma casca. Vai ser usado mais tarde. Ok? Tudo bem, então a verdade é que se eu pegar agora, eu não vou considerar essa situação, mas se eu pegar de novo o meu retângulo R e que eu considerar um eixo de rotação que não é paralelo aos lados, é claro que eu obtenho outras coisas, ok? Mas eu não vou entrar nessas considerações aqui. Talvez nos exemplos a gente considere alguns casos particulares. O que mais que eu posso fazer? O que acontece o rodar agora? Um triângulo. Então vamos pegar uma região R, que é na verdade um triângulo. Nesse caso, cada ponto da beirada do triângulo gera um círculo. É claro que se eu fizer isso para todas as alturas, eu tenho um cone. Então, cone é obtido girando um triângulo em torno de um eixo. Aqui eu coloquei o triângulo adjacente assim, ao eixo. Se ele for a distância não nula, vai ser uma espécie de anel. Depois eu vou provavelmente considerar isso nos exemplos. O que mais que eu podia fazer? Eu podia gerar, por exemplo, girar uma metade de círculo. Se a minha região R for uma metade de círculo, o que eu vou obter? Uma esfera.
Desenho um pouco ruim, mas ao girar um semidisco eu tenho uma esfera. Então já são muitos sólidos que a gente pode obter girando uma região simples em torno de um eixo e gerar um objeto tridimensional. Então a propriedade fundamental que eu quero descrever aqui é a seguinte: é que, por definição, cada vez que eu cortar, isso vai ser importante, cada vez que eu cortar um desses sólidos usando um plano que é perpendicular ao eixo de rotação, eu sempre obtenho um objeto que é circular. Okay? Então, se eu cortar um cilindro um plano perpendicular ao eixo, eu obtenho um disco. Se eu cortar agora a minha casca por um plano perpendicular ao eixo de rotação, eu vou obter um anel cuja área será fácil de calcular. Se eu fizer a mesma coisa com o cone, eu vou obter um círculo. Se eu fizer isso com uma esfera, eu também obtenho um círculo, um disco. Então, essa é a propriedade básica de todos esses tipos de sólidos, é que a interseção com um plano perpendicular ao eixo de rotação gera, em geral, um objeto circular. Então, com isso, eu vou poder, assim, por causa disso, eu vou poder montar umas integrais de uma variável só. Então, eu vou considerar um exemplo. O exemplo vai ser o seguinte: eu vou pegar a seguinte função, que é a minha função favorita, e eu vou girar ela em torno de algumas retas. Então eu estou no plano e eu vou considerar a parte do primeiro quadrante delimitada por essa parábola aqui e os dois eixos de coordenadas. Então a minha região é essa. Vou começar com uma situação concreta. E agora eu vou querer imaginar essa região como mergulhada em 3 dimensões. Então eu vou pensar assim. E começar a girar essa região em torno de alguns eixos. Então o primeiro eixo que eu vou considerar vai ser o eixo X. Eu vou deixar essa região rodar em torno do eixo X, que vai me dar uma coisa se eu fizer um desenho, uma tentativa de desenho em 3 dimensões. Eu giro essa região aqui em torno do eixo X. Eu vou obter um sólido mais ou menos assim. Ok? Perfeito. Então, o meu objetivo é montar uma integral que me dê o volume desse sólido. Então, eu vou pensar assim. Eu me lembro que a cada vez que eu fixar um plano, que corta esse sólido, né, numa fatia, eu lembro que essa fatia aqui vai ser um círculo. Então eu vou usar essa propriedade para fazer a seguinte observação, é que se eu usar
aqui, se eu montar um pequeno retângulo, eu vou montar um retângulo assim, igual os retângulos que eu montei para definir a integral. Se eu montar um retângulo assim, por exemplo, quando esse retângulo começar a girar em torno do eixo x, ele vai girar um sólido muito fininho, mas com uma propriedade bem interessante, que é de ser um cilindro. Tá difícil de desenhar. Ok? Então, apesar do meu desenho ficar muito mais ou menos, eu vou querer fazer o seguinte. Quero escrever que o volume do meu sólido, tá? Esse é o sólido obtido girando R. O que eu vou escrever é que o volume desse sólido pode ser aproximado por uma soma em que cada termo é o volume do cilindro obtido girando cada um desses retângulos. Então é aqui que eu faço realmente cálculo, no sentido que eu procuro uma aproximação do meu sólido girando retângulos. Então eu vou escrever assim, o volume do sólido, eu posso enxergar ele como uma soma de volumes de cilindros. Então eu posso supor que eu tenho, digamos, N cilindros, e o volume do sólido vai ser aproximado por essa soma. Então o que eu preciso fazer é calcular o volume de cada cilindro e ver se eu consigo calcular essa soma. Então vou fazer de novo o desenho. Então vamos supor que esse seja o meu cilindro. E que esse cilindro ele foi obtido girando um retângulo. Então eu vou fazer um zoom. Eu tenho o gráfico da minha função aqui, e quem está girando aqui é um desses retângulos aqui. Então, esse retângulo vai ser determinado pela sua base, que vai ser, depois de ter escolhido uns pontos x1, x2, etc., ter o enésimo, que é esse ponto 1 aqui. Vou representar o meu retângulo aqui. Okay. Esse cilindro aqui, o cilindro CI, foi obtido girando esse pequeno retângulo em torno do eixo. Então, para calcular o volume de CI, eu preciso conhecer as propriedades geométricas, as características geométricas desse cilindro aqui. Então, para calcular a área de um cilindro, então vou calcular assim, V de CI. É um cilindro, então é igual à área da base, vezes a sua altura. E quem é a base? Então, a base desse cilindro aqui é um disco. E qual é o seu raio? Então, eu preciso calcular esse raio aqui.
Então, a área da base é igual a π vezes o raio ao quadrado. E a altura é, na verdade, a largura da minha fatia. Okay? Mas a minha fatia aqui, o meu cilindro, tem uma largura que é xi menos 1, o que eu costumo chamar de ΔXi. Coloco um ΔXi porque os retângulos podem não ser todos da mesma altura. Isso, largura. Então, o raio. Quem é o raio? Então, aqui o importante é observar que, do jeito que eu escolhi o meu retângulo aqui, eu tenho uma altura aqui que é exatamente igual ao valor da função no ponto xi. Então, a altura que eu enxergo aqui é f de xi. Isso que é importante. Então, com isso, eu obtenho uma fórmula para o volume do meu iésimo cilindro, que é π, vezes f de xi ao quadrado, né, porque π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é ΔXi. Portanto, o volume do meu cilindro, o volume do meu sólido, ele é obtido somando, então ele é aproximadamente igual, né, uma aproximação, a uma soma das seguintes parcelas: π, f de xi ao quadrado, ΔXi. Então, aqui eu tenho a largura da minha fatia, a altura do cilindro I, se você prefere, e aqui tem a área do disco, né, associado à iésima fatia, que é π vezes o raio ao quadrado. Então é importante observar que quando I varia, o primeiro cilindro vai ser um cilindro grande, associado ao primeiro retângulo que for girar, e quando I é perto de N, o raio do cilindro vai ser pequeno, porque eu estou considerando esses retângulos aqui de alturas pequenas. Ok? Mas o que acontece agora? Eu quero tomar um certo limite. Então, é o limite que a gente considerou nas integrais. Eu quero tomar um número sempre maior de fatias. Tá? Mas se eu quiser tomar um número grande de fatias, eu quero também que a largura delas tendem a zero. As larguras tendem a zero. E essa soma, que é uma soma de Riemann, vai se tornar uma integral. E no limite, pelo menos quando a minha função for razoável, no sentido contínua pelo menos, então essa soma de Riemann vai convergir pela seguinte integral. É a integral da função π de f ao quadrado. E qual é a integral? Eu somei, tá, os retângulos entre x igual a 1 e x igual a 0 e x igual a 1. Então, minha integral é uma integral entre 0 e 1 da minha função. Ok, já que eu estou aqui, eu lembro que a minha função era a função 1 menos x2. Então, eu vejo que volume é uma integral, eu tenho π que eu posso colocar na frente, a integral entre 0 e 1, 1 menos x2 elevado a 2, que me dá π, é a primitiva de 1 menos 2x2 mais x4, que eu vou precisar calcular, entre 0 e 1, aí é fácil verificar,
que isso aqui é igual a 8 sobre 15 vezes π. Então, eu deixo vocês corrigir na apostila, porque na apostila eu considerei esse exemplo, só que tem um erro de digitação. Ok, mas para a gente é interessante ver que fatiando o meu sólido usando cilindros bem fininhos, eu consigo ver que a soma que aproxima o meu volume, quando o número de fatias tende ao infinito, se aproxima de uma integral. E que essa integral, nesse caso, foi fácil de calcular. Okay. Vou pegar agora a mesma região, mas eu vou fazer ela girar em torno de um outro eixo. Então vamos pegar a mesma região, que era a área debaixo do gráfico da parábola 1 menos x2. E eu vou girar ela em torno de um eixo que é horizontal também, mas vai ser o seguinte, vai ser o eixo, vai ser a reta y igual a menos 1. Então aqui eu tenho a reta y igual a menos 1 e eu quero fazer isso. Então, a diferença é que agora a região está afastada dessa reta. Tem uma distância aqui, que é exatamente igual a 1. Okay? E agora eu vou considerar o sólido obtido girando essa região, o que vai me dar uma espécie de, não é bem um toro, mas uma região desse tipo. Okay? E o meu objetivo é pensar do mesmo jeito. Eu não quero tentar aplicar uma fórmula, eu quero pensar exatamente do mesmo jeito que a gente fez antes. Eu vou de novo aproximar esse sólido por uma soma de regiões obtidas a partir da geração de uns pequenos retângulos. Então, vamos ver o que acontece com um pequeno retângulo desse tipo, que eu giro em torno daquele eixo. Vou fazer de novo um desenho aqui. Difícil desenhar 3D. Vou tentar fazer assim. Então, tem o gráfico da minha função assim. Eu vou escolher um retângulo. Retângulo vertical, né? E esse retângulo, na verdade, ele tem associado a ele uma base aqui, que é o ponto xi menos 1. Aqui é o ponto xi mais xi. E quando esse retângulo for girar, é o que a gente viu lá na introdução, eu vou obter uma espécie de anel. Então, fica difícil.
Ok. Então, o sólido que eu gerei aqui, tá? Tem um volume que é dado aproximadamente por uma soma de volumes de anéis, que eu vou chamar de AI aqui. Então, esse anel aqui, eu vou chamar ele de AI. E o que eu preciso fazer de novo é calcular o volume de cada um desses anéis. Então eu vou precisar das características geométricas desse anel. Então eu tenho duas coisas. Eu tenho um raio interno, que é 1. Eu tenho um raio externo. Tá? Eu lembro que eu estou girando em torno dessa reta. Então qual que é o raio externo? O raio externo é igual a 1 mais a altura desse ponto, que é f de xi. Então é f de xi mais 1. Isso é o raio externo. Então, uma vez que eu tenho isso, preciso também da altura do meu anel, ou da largura da minha fatia, a mesma coisa, que é sempre delta de xi. Então, com isso, o volume desse anel pode ser escrito como sendo o volume do cilindro externo, okay? Que é a base do cilindro externo. Mas o cilindro externo tem esse raio. Então, é base, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes ΔX, okay? Menos o cilindro interior, tá? Que é o cilindro associado, que é dessa região aqui. Então, menos π. Então, quais são as características desse cilindro interno aqui? Ele tem um raio que é igual a 1. Ok? Então, o meu volume pode ser aproximado por uma soma. Vamos colocar, supondo que eu tenho N desses anéis, ok? O V de AI, é o que eu posso escrever assim, é um π que multiplica f de xi mais 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Esse segundo 1 ao quadrado vem daqui. Vezes o ΔX. Então, isso aqui é a aproximação, mas se eu tomar um limite, o que vai sobrar é uma integral, que é exatamente a integral entre 0 e 1 da seguinte função. Essa é a função aqui, que é π vezes f de xi mais 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado dx. Ok? Mas eu lembro que a minha função f é 1 menos x2. Então, o meu volume é a integral. Eu tenho o π que eu vou deixar na frente. Eu tenho 2 menos x2 ao quadrado menos 1. 2 é porque eu tenho 1 aqui mais 1 aqui, que dá 2. Dx, os limites de integração são os mesmos. Então vai me dar aqui dentro 4 menos 1, que é 3, menos 4x2
mais x4. Então, de novo, essa integral aqui é fácil de calcular, okay? Porque tem a primitiva é de um polinômio que é elementar. Eu deixo vocês verificarem que o resultado é 28 sobre 15 vezes π. Okay? Então, lembrando o que a gente obteve no último caso. No último caso, eu rodava essa região aqui somente em torno do eixo x. Aí eu obtive um volume que era 8 sobre 15 π. Aqui. Okay? Agora, se eu afastar a região do eixo de rotação, igual eu fiz aqui, com esse eixo aqui, que é a reta y igual a menos 1, então a gente obtém um volume maior, okay? Que é igual a 28 sobre 15 vezes π. Perfeito. Finalmente, último exemplo com essa mesma função, essa mesma região. Mas dessa vez eu vou girar em torno do eixo y. Okay? Então tem dois jeitos de fazer, tem um que chama método de usando cascas, porque se eu pegar o mesmo retângulo assim, se eu pegar um daqueles retângulos que eu já usei, sempre o mesmo, né? E se eu girar ele em torno do eixo y, ele vai gerar uma casca. Ou, outra coisa que eu posso fazer, que é mais próxima do que eu já sei fazer, ok, então vou continuar. Eu vou fazer de dois jeitos. O primeiro vai ser, o que parece mais natural nesse caso, é de fatiar a minha região usando retângulos horizontais. Okay? Então, ao fazer isso, o que eu estou fazendo, na verdade, é escolher uns pontos y que dividem o intervalo 0,1, que é vertical, assim. Okay? Então, assim, aqui eu vou ter um yi menos 1 até um yi, etc. Vai ter uma largura desse retângulo que é delta yi. E ao girar esse retângulo horizontal, vai girar um cilindro. Ok? Perfeito. Então, de novo, eu preciso, eu quero escrever uma aproximação, que é a região, o sólido obtido vai ser uma coisa desse tipo. Esse vai ser o meu sólido. E de novo, eu vou escrever aqui o volume desse sólido, dado aproximadamente por uma soma
de cilindros, então vou usar a letra C de novo, ok? Onde o CI, esse iésimo cilindro aqui. Então, quais são as características geométricas desse cilindro? Ele tem uma altura, a gente já falou, que é delta de xi, desculpa, delta de yi. E o que eu preciso conhecer é o seu raio. Então, o seu raio está aqui. E como é que eu obtenho esse raio? Então, eu vejo que o que eu usei para fatiar minha região é uma escolha de pontos yi. Então, se eu tenho yi aqui em cima, qual é o valor do xi que eu tenho aqui? É a pré-imagem de yi pela função menos x2. É exatamente o inverso da função 1 menos x2. Okay? Então, vou fazer talvez um desenho aqui. Se eu tenho um yi aqui, que eu quero achar o ponto correspondente aqui, tá? A função é 1 menos x2, então o meu objetivo, se yi é 1 menos 1x ao quadrado, que eu vou chamar de xi, ok? Então, na verdade, eu vou chamar ele de ri, vai ser melhor, porque estou procurando um raio. Então, aqui eu tenho ri, e se yi é 1 menos ri ao quadrado, quer dizer que o ri, no meu desenho, né, eu quero a solução positiva, é 1 menos yi. Okay? Então, esse raio ri é obtido a partir da escolha do ponto em cima, como raiz de 1 menos y. Então, agora, vou escrever quem é o volume dessa casca aqui. Vai ser a base vezes a altura. A base é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura é delta y. Então, se eu injetar o meu RI, vai dar uma raiz de 1 menos yi ao quadrado. Ok? Que é a raiz e o quadrado vão se cancelar. 1 menos yi, delta y. Então, a minha soma de Riemann envolve a função π vezes 1 menos y. Logo, no limite, o volume do meu sólido vai se tornar uma integral, já que a variável que eu escolhi, a variável y, vai ser uma integral com respeito à variável y. O y varia entre 0 e 1. Ok? Integral entre 0 e 1 de π 1 menos y dy. Que é fácil de calcular, porque a primitiva de 1 menos y com respeito a y vai me dar y menos y quadrado sobre 2 entre 1 e 0. Isso dá π sobre 2. Ok? Então, o importante aqui eu achei mais natural girar retângulos horizontais, porque eles são adjacentes assim, aqui ao eixo de rotação. Aí eu obtive uma integral para calcular que era bem simples. Okay? Porque a função a dependência em y da minha função era bem elementar. Ok.
Então, o último exemplo que eu vou considerar aqui, no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo, depois eu vou pegar a mesma região, mas eu vou calcular o volume dela girando retângulos assim, que vai me gerar cascas. Mas por enquanto, eu quero fazer um último exemplo, onde que vai fechar mais ou menos o que eu fiz com esse método, que vai ser calcular o volume de uma esfera. Então, o volume de uma esfera, a gente já falou, pode ser obtida girando um disco, um semidisco. Então, vamos lá. Então, vou pegar uma esfera de raio R. Girando um semidisco de raio R. Então, vamos ver se eu consigo. Mais ou menos. Isso aqui é um semidisco de raio Rzão. Ok? E eu vou girar ele em torno do eixo X. Ok? Então, de novo, a esfera, eu obtenho uma esfera. Ok? Muito bem. E eu vou sempre aplicar a mesma ideia. Aqui é que eu vou estimar o volume da esfera girando esse tipo de retângulo. Então, não vou escrever todos os detalhes, tá? Tem um ponto aqui xi menos 1, tem um ponto aqui xi, separados por uma distância delta de xi, e o volume da minha esfera vai ser dado aproximadamente por uma soma. Quando eu rodar esse retângulo aqui, eu vou ter um cilindro, okay? Um cilindro deitado de lado. E quais são as características? Então, eu preciso especificar quem é essa função aqui. Okay? Mas essa função aqui é um raio, é o que descreve um disco de raio R centrado na origem, que é essa função aqui. Okay? Então, esse cilindro vai ter um raio que é f de xi, logo ele vai ter um volume, que é π f de xi ao quadrado vezes a largura, que é delta xi. E se eu tomar o limite, eu vou ter, de novo, que essa soma vai se tornar... Então, cuidado, aqui o meu x vai variar entre menos r e r. Tá? Eu estou também considerando os retângulos que tem aqui, todos os retângulos, e a integral vai se tornar vai ser uma integral entre menos r e r, de π, vezes f ao quadrado, mas f é aquela raiz, ao quadrado de x. Que me dá, então tem um π que eu vou deixar na frente, integral entre menos r e r, de R2 menos x2 dx. A raiz e o quadrado aqui se compensam. Então eu preciso uma primitiva da função R2 menos x2, mas eu estou integrando com respeito a x.
e o R é uma constante. Então, a primitiva de R2 é R2x, e não R3 sobre 3, né? Porque eu estou integrando com respeito a x. Primitiva de x2 é x3 sobre 3, entre R menos R, que me dá, o primeiro vai valer R3, o segundo R3 sobre 3, eu tenho menos R3, porque R2 vezes menos R dá menos R3, menos R elevado a 3 sobre 3. Então me dá, é bom porque está cheio de R3, que eu vou colocar em evidência. E tem 1 mais 1, que dá 2, menos 1 terço, menos um outro terço, menos 2 terços. E isso aqui, 2 menos 2 terços e 4 terços. Então, a fórmula para o volume da esfera, que a gente conhece já da geometria elementar, aqui foi obtida montando uma integral com os limites corretos e integrando, procurar uma primitiva. Ok. Então, no próximo vídeo eu vou continuar a falar desses volumes com um ponto de vista um pouco diferente.